Eu quero saber logo sobre a estrutura da dissertação. Dixon, você já sabe que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu já vou começar falando da DDD de número 1, cuja palavra-chave é facilitação. Isso quer dizer que você deve redigir o seu texto de maneira tal que facilite o trabalho do examinador, porque esse examinador ele tem muito trabalho para fazer. Esse cara, ele é um cara de letras, ele não entende tanto aqui do assunto, mas ele vai ler o padrão de resposta que foi feito por um examinador que entende daquele assunto, e aí ele vai se inteirar do tema. Mas para facilitar o trabalho desse examinador que tem muita redação para corrigir, a gente vai estruturar o nosso texto de modo a facilitar o trabalho dele. A primeira coisa é elaborar textos com 4 ou 5 parágrafos. Não é com 3, não é com 6, não é com 7, você já sabe o que você tem de fazer. 4 ou 5. Cada um dos parágrafos deve ter entre 4 e 10 linhas, nem menos nem mais. Parágrafos com 3 linhas, por exemplo, eles ficam muito vazios de argumentação. Não dá para você expor ali as ideias, especialmente parágrafos de desenvolvimento. Se eu fizer parágrafos entre 4 e 10 linhas, eu mantenho o equilíbrio textual? Mantém, sim. Ah, mas como eu vou, de fato, fazer essa estruturação aí para cada um dos parágrafos em termos de linhas? Eu vou mostrar, calma. Primeiro é isso aqui, são requisitos para você facilitar o trabalho do examinador. Para cada um dos parágrafos, você vai fazer pelo menos 2 pontos finais. Para cada um deles, no mínimo 2 períodos, no mínimo 2 pontos finais em cada um dos parágrafos. Bacana? E você vai evitar também a repetição desnecessária de palavras. Isso quer dizer que toda vez que você tiver lá, né, a sociedade, aí eu tô lá no mesmo parágrafo, não fica falando toda hora a sociedade, aí você vem e coloca lá, comunidade, população, e vai indo, o povo. Em determinado momento você vai lá, dá para colocar aqui o povo, então você vai e coloca. Legal? Ótimo. Entendi, Dixon. Eu posso repetir a mesma palavra no mesmo parágrafo? Claro, no mesmo texto você pode repetir e no parágrafo você pode repetir até 3 vezes. Pode repetir até 3 vezes no mesmo parágrafo. Mais que isso, aí a gente costuma tirar pontos no mesmo parágrafo. A gente vai utilizar diferentes mecanismos para poder retomar aquilo que a gente já falou. Opte pelo uso da ordem direta. Essa ordem estruturada com sujeito, verbo e complemento. Na ordem direta, como regra geral, não há vírgula. Então, se você não domina muito a questão da vírgula, opte pelo uso da ordem direta. Na ordem direta, as informações são entregues de um modo muito mais rápido, mais objetivo, mais claro para o examinador. Mas não é obrigatório, por isso que eu coloquei aqui opte. Se você domina as regras de vírgula, aí pode fazer ordem direta, com certeza. Isso aqui é muito importante. Você vai abordar os tópicos, primeiro, na ordem proposta, no enunciado, é a primeira coisa, e você vai abordar cada um em um parágrafo, como regra geral. Isso aqui é como regra geral. Então, em regra, você vai fazer isso aqui. Se você observar todos esses requisitos aqui, seu texto vai ficar estruturado de uma forma sensacional e você vai facilitar o trabalho do examinador. Estrutura recomendada para dissertação, como você sabe, ou ela vai ter 4 parágrafos ou ela vai ter 5 parágrafos. Se ela tem 4 parágrafos, a gente faz um primeiro parágrafo de introdução, como você está vendo. No desenvolvimento, eu tenho 2 parágrafos aqui no desenvolvimento. E um de conclusão. Se eu tenho um texto com 5 parágrafos, nós temos o primeiro de introdução, o último de conclusão. Sempre o primeiro é a introdução, sempre o último é a conclusão. E aqui nós temos o desenvolvimento, no meio, com 3 parágrafos. Essa é a diferença. O texto com 5 parágrafos vai ter 1 a mais de desenvolvimento, enquanto com 4 ele vai ter 1 a menos, ele vai ter 2 de desenvolvimento. Em termos de linhas, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Isso é mais ou menos. Por exemplo, se tem 4 parágrafos, introdução com 5 linhas. No desenvolvimento, a gente vai dedicar mais linhas para ele. Olha só, 18 linhas das 30 possíveis estão no desenvolvimento aqui deste texto.
E a conclusão com umas 7 linhas. Se a gente somar tudo isso aqui, ó, 9, 9, 18, 18 com 5, 23, 23 com 7, 30. 30 linhas. Não precisa ter 30, entre 25 e 30 linhas. Como você já sabe. Todo o texto. Legal? Ótimo. Dixon, e o texto com 5 parágrafos?